Todos gostam de aeronaves novas e avançadas. Mas quais são alguns dos caças de combate mais antigos e que por mais tempo ainda estão em serviço em forças aéreas pelo mundo? Obviamente, se o militar deseja manter uma vantagem no campo de batalha, ele deve operar a tecnologia mais recente e avançada disponível. Mas às vezes isso simplesmente não é possível. Os orçamentos podem ser muito pequenos ou a situação política muito inconveniente para comprar novos caças. Portanto, os mais velhos devem permanecer no serviço. Porém, velho não significa ruim. Em primeiro lugar, os jatos podem ser bem mantidos e revisados, e ter a capacidade de quando surgiram pela primeira vez. Em segundo lugar, eles podem ser, e na maioria são, atualizados com motores, radares, armas e outros sistemas mais novos e melhores, mantendo apenas um casco antigo com recursos totalmente novos. Terceiro, e mais importante, a maioria das aeronaves sobreviventes de modelos antigos são de variantes mais novas e avançadas, introduzidas pouco antes do modelo sair de produção. Tudo isso resulta no simples fato de que o ano de introdução do jato significa muito pouco. Por exemplo, em teoria, o MiG-21 foi introduzido em 1959. Mas a maioria, se não todas as aeronaves operacionais deste tipo são de MiG-21, bis ou variantes semelhantes dos anos 70. Além disso, muitos deles foram atualizados com novos radares, aviônicos e armas nos anos 90 e 2000. Por fim, devemos ter em mente que os pilotos, a infraestrutura e as táticas são o que ganham uma luta, e as características, como a idade, de um caça-jato é apenas uma das muitas variáveis em um campo de batalha. Mas é uma variável interessante. Então, vamos ver quais são os modelos de jato de combate mais antigos ainda operacionais. Essa lista é baseada na introdução em serviço, e uma aeronave deve pertencer a uma categoria de caças, ou seja, um design otimizado para combate ar a ar, geralmente com capacidade de ataque ao solo. Existem muitas advertências para isso, mas iremos discuti-las à medida que avançarmos. O início dos anos 70 viu a introdução de uma grande quantidade de novos caças, muitos deles, infelizmente, sem idade suficiente para fazer parte desta lista. O Jaguar, um caça-bombardeiro franco-britânico lançado em 1973, ainda serve na Força Aérea Indiana. O Mirage F-1 apareceu no mesmo ano e serve no Marrocos, Irã e alguns outros. O F-14 Tomcat entrou em serviço em 1974 e, embora aposentado pelos Estados Unidos, ainda é pilotado pela Força Aérea da República Islâmica do Irã, que consegue manter o jato por 4 décadas sem o apoio de seu fabricante. Em 1970, 3 novos caças a jato foram introduzidos no serviço soviético. O MiG-23 era um deles, mas dos 3 era tecnicamente o mais novo. O desenvolvimento começou no início dos anos 60 e o protótipo voou pela primeira vez em 1967. Ele também está em uso ativo por vários países, incluindo Coreia do Norte, Cuba e Síria. Outro interceptor de alta velocidade muito mais famoso introduzido em 1970, o MiG-25 voou pela primeira vez em 1964 e demorou 6 anos para ser implantado com a Força Aérea Soviética. Hoje em dia, apenas um punhado desses temidos caças permanecem em serviço limitado com as forças aéreas da Argélia, Líbia e Síria, e não está claro se os jatos estão em condições de aeronavegabilidade. Este caça-bombardeiro soviético é na verdade um Su-7 profundamente retrabalhado dos anos 50, com asas abertas e outras atualizações. Foi introduzido também em 1970 e desempenhava principalmente o papel de aeronave de ataque rápido ao solo. A versão de exportação foi chamada de Su-20, e sua variante atualizada e com novos motores, aviônicos e sistemas de armas ficou conhecida como Su-22. Eles ainda estão em serviço no Vietnã, Irã, Polônia e vários outros países. Ultimamente,
Os Su-22 sírios estiveram fortemente envolvidos na prolongada guerra civil do país. A propósito, este lugar pode ser ocupado por outra entrada, o Harrier Jump Jet, primeiro caça-jato de decolagem e pouso vertical do mundo. O Harrier foi lançado em 1969. A primeira geração da aeronave foi aposentada há muito tempo, mas o McDonnell Douglas AV-8B Harrier-2 ainda está em serviço nos Estados Unidos, Itália e Espanha. É um modelo de aeronave diferente do primeiro Harrier? Depende de para quem você pergunta. Praticamente todos os aspectos do jato são retrabalhados, mas alguns ainda o consideram apenas uma variante. Portanto, nós o listamos como uma meia entrada. Desenvolvido a partir do antigo Mirage 3 em 1967, o Mirage 5 era mais focado no ataque ao solo, mas ainda mantinha uma boa capacidade ar. Grande número deles serve na Força Aérea do Paquistão, que os atualizou fortemente ao longo dos anos. A versão produzida em Israel e Akfir também ainda é operados por vários países. Uma das poucas aeronaves americanas voltadas principalmente para exportação, o F-5 entrou em serviço em 1964. Leve e ágil, também era relativamente barato e provou ser popular em todo o mundo. Variantes atualizadas estão em serviço em muitos países, incluindo Brasil, Coreia do Sul, México, Irã, Taiwan e Suíça. A Marinha dos Estados Unidos também mantém 2 esquadrões de caças F-5 para missões agressor. O lendário Panton entrou em serviço pela primeira vez em 1961 e tinha muito potencial para atualizações. Ainda compõe uma parte significativa das frotas de caça das forças aéreas da Grécia, Turquia, Irã e Coreia do Sul. O Mirage original foi lançado em 1961. É difícil acreditar que esta aeronave icônica foi desenvolvida nos anos 50. Agora, apenas a Força Aérea do Paquistão opera Mirage-Is, principalmente usando-os como uma aeronave de ataque ao solo. O Su-7 foi inicialmente criado como um dogfighter supersônico ágil, mas provou ser muito mais eficaz em uma função de ataque ao solo. Ele entrou em serviço em 1959, junto com o MiG-21, mas era um desenvolvimento um pouco mais recente. Algumas dezenas de variantes de caça-bombardeiro foram entregues à Coreia do Norte na década de 70, onde permanecem até hoje, em um estado desconhecido de operabilidade. Provavelmente o caça-jato mais antigo amplamente utilizado, o MiG-21 e suas inúmeras variantes e derivados ainda gozam de uma popularidade impressionante com um grande número de forças aéreas. Implantado pela primeira vez pela União Soviética em 1959, o MiG-21 foi atualizado várias vezes, e alguns dizem que, com aviônicos e armas modernas, ele pode resistir aos jatos de quarta geração mais novos. Enquanto a maioria dos usuários proeminentes, como Índia e Romênia, estão planejando sua aposentadoria, há uma grande chance de que algumas forças aéreas retenham o jato e o mantenham em operação por décadas. Antes de listar as duas aeronaves mais antigas, temos que dar meia entrada para Douglas A4 Skyhawk, lançado em 1956. É um jato de combate. Não, é uma aeronave de ataque, com capacidade ar, em segundo plano. Mas foi usado como caça. Aí sim. E ainda é. Extremamente manobrável e fácil de manusear em baixas velocidades. Foi amplamente usado pelos Estados Unidos, em treinamento diferente para simular jatos soviéticos ágeis. E o A4, altamente atualizado, continua sendo o principal recurso de defesa aérea da Força Aérea Argentina. A Marinha Brasileira é outra usuária do jato da Douglas após adquirir o lote de jatos A4Ku que pertenciam à Força Aérea do Kuwait. O primeiro caça-jato supersônico soviético, o MiG-19, entrou em serviço em 1955.
O modelo original se foi há muito tempo, permanecendo apenas em museus. Mas a versão produzida na China, o Shenyang J6, ainda está forte. É um dos lutadores mais numerosos na Coreia do Norte, e vários outros, como Myanmar e Sudão, voam em vários deles também. Até a Força Aérea Naval Chinesa mantém alguns como treinadores. É muito duvidoso que todos os J-6S oficialmente operacionais estejam em condições de aeronavegabilidade, mas pelo menos alguns podem estar. Desenvolvido a partir do famoso MiG-15 da Guerra da Coreia, o MiG-17 era mais rápido, mais poderoso e, em algumas variantes posteriores, podia usar mísseis ar-ar. Entrou em serviço em 1952, e muitos países ainda afirmam operá-los. A situação real é que a maioria dos MiG-17S operacionais digamos, as forças aéreas de Madagascar ou de Uganda passaram décadas em armazenamento aberto, teoricamente esperando por uma chamada e ação, mas lentamente decaindo e sendo canibalizados. O Shenyang J5, uma variante construída na China, pode ter se saído melhor. Alguns relatórios indicam que pelo menos metade dos J5 norte-coreanos podem estar operacionais. De qualquer forma, enquanto houver pelo menos um MiG-17 voável em alguma força aérea em algum lugar do mundo, ele continuará sendo o modelo mais antigo de caça-jato em serviço. E vai ser assim nos próximos anos. Embora tenha entrado em serviço 2 anos depois do MiG-17, o Hunter estava, em uma ou outra forma, em desenvolvimento desde meados dos anos 40 e era um projeto mais antigo do que o MiG-15. Como os antigos Hunters, em sua maioria otimizados para o ataque ao solo, estavam sendo aposentados ao redor do mundo no final da Guerra Fria, várias dezenas deles foram escolhidos por operadores privados. Hoje, algumas corporações militares privadas, PMCs, essencialmente, forças aéreas privadas, ainda operam o jato, mais notavelmente, a Airborne Company, ATAC, que os usa para treinamento e combate simulado. Embora seu status em serviço seja muito questionável e uma data de introdução, que ainda é posterior à do MiG-17, o torna tecnicamente um jato mais novo. O Hunter pode ser considerado um dos caças mais antigos usados por qualquer serviço militar.